Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Vamos aqui fazermos mais um podcast do nosso curso de evangelização hospitalar. Qual é a importância desse podcast? O podcast te acrescenta, te prepara, o podcast te dá novas informações, o podcast te dá uma possibilidade de você já começar a fazer o trabalho por base nessas informações rápidas que nós damos. Então o podcast também desperta a curiosidade para saber quem realmente quer fazer, quem realmente pode fazer o curso, quem realmente tem chamado, quem não tem chamado. O podcast ele serve para essas coisas e mantém todo mundo informado. Você pode passar o podcast para outras pessoas, para outros irmãos, e eles vão se manter informados sobre a evangelização hospitalar. E hoje o tema do nosso podcast é o evangelizador como soldado e o campo de guerra hospitalar. É o campo de batalha, é o campo de guerra. O evangelizador é um soldado e como soldado ele precisa de diversos fatores. E nós vamos falar sobre isso aqui de maneira concisa, de maneira esclarecedora. E se você tiver dúvida, deixa nos comentários, fala conosco, esclarece as tuas dúvidas. Eu quero que você seja um evangelizador hospitalar de excelência. Isso não é um curso para você pegar o certificado e colocar na parede. Não, é para você ir à luta, ir lá, ganhar as almas. Por quê? Porque hoje nós temos mais pessoas semanalmente frequentando os hospitais do que frequentando a igreja. Pessoas não crentes, pessoas que precisam ser evangelizadas. Pessoas que já ouviram uma vez falar do evangelho, mas elas precisam daquele evangelismo dedicado, aquele evangelismo que você possa verdadeiramente desenvolver um relacionamento com a pessoa e através desse relacionamento levá-la até Cristo, levá-la até a fidelidade. Se você observar bem, Jesus evangelizou toda a sua região durante 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, para buscar o Espírito Santo, havia 120 pessoas. Ou seja, de todos aqueles que acompanharam Jesus, apenas 120 irmãos estavam no cenáculo orando. Pedro, quando pregou no Pentecostes, ali houve uma conversão de quase 3.000 almas. Ou seja, esse é o propósito. Você começar e Deus fazer prosperar a obra nas tuas mãos. Não esqueça isso. A perseverança é o segredo da vitória. E o aprendizado é o preparo para coisas maiores. Vamos ao nosso podcast. O evangelizador como soldado e o campo de guerra hospitalar. Como todo soldado, o evangelizador também precisa treinar, precisa se preparar para a batalha, para o campo de guerra que é a evangelização hospitalar. Como todo soldado começa? O soldado começa se alistando. O evangelho chama todos os povos, chama todas as pessoas para irem, como foi o chamado de Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O alistamento é para todos. Quem pode fazer a obra nos hospitais? Quem pode pregar o evangelho nos hospitais? Quem pode ser evangelizador? Pode ser o jovem, pode ser o ancião, pode ser o obreiro, pode ser qualquer pessoa que tenha no coração uma chama ardente por evangelização. Isso é que é mais importante de todas as coisas. Então o alistamento é para todos. Após o alistamento, quem é que permanece no campo de guerra, na batalha? Quem é que permanece para treinar para ser um evangelizador? Permanece, veja bem, quem conhece ou quem já sentiu o sofrimento de uma pessoa quando está no hospital, no ambiente hospitalar. Quem já sentiu essa dor, quem já sabe do sofrimento que é estar dentro do hospital, esse aí vai permanecer alistado, esse aí vai permanecer fazendo a obra, esse aí vai permanecer sendo um excelente evangelizador, porque ele, quando ele sabe da dor da pessoa que está lá hospitalizada, da pessoa que está acompanhando o hospitalizado, da pessoa que levou uma pessoa acidentada, uma pessoa que passou mal, quando a pessoa conhece essa dor, tem ideia dessa dor, ele certamente tem um chamado, ele se importa com a dor do outro. O soldado evangelizador,
ele permanece alistado quando ele desperta, quando ele se importa com a dor do outro. E nesse exato momento que nós estamos aqui, que você está me ouvindo, que eu estou aqui gravando esse podcast, há pessoas que estão sofrendo nos hospitais. Todo momento tem pessoas. Os hospitais funcionam 24 horas por dia e a hora que você chegar lá, o fluxo vai ser grande, vai ter muita gente lá sofrendo, vai ter gente lá precisando desse soldado nesse campo de batalha que é a evangelização hospitalar. Segunda coisa, como são os treinos do soldado evangelizador? Qual o treino? O primeiro treino do soldado evangelizador é a oração. A oração. Se o evangelizador não tiver uma vida de oração, ele certamente não vai suportar o fronte de guerra, ele não vai suportar o campo de batalha. Tem que ter uma vida de oração. Uma vida de oração de acordo com o que você acredita ser suficiente para você, de acordo com o que você acredita ser o ideal para você. Nas palavras de Jesus, no Getsêmani, ele disse assim: não podeis vigiar comigo pelo menos 1 hora? Então ele dá uma dica aí do tempo que talvez seja o tempo regulamentar da oração do servo de Deus. Pelo menos 1 hora. É uma sugestão minha, segundo a Bíblia, cada um segue aquilo que crê, aquilo que acredita ser o necessário para a sua vida de oração. Interessante, a oração, ela é o primeiro treino do evangelizador. A gente chama de treino porque é um preparo, né? É para desenvolver os músculos espirituais. A oração faz isso. A oração te dá acesso ao mundo espiritual, te dá acesso ao poder de Deus, te dá acesso à unção de Deus, te dá acesso à comunhão com Deus, te dá acesso à intimidade com Deus. A oração é coisa maravilhosa que só quem ora sabe. Como é maravilhoso, como é gostoso orar. A oração prepara o espírito. Segundo ponto, o jejum. O jejum, ele treina a alma. Qual é a diferença da alma e do espírito? A alma é sede das emoções do homem, é sede das vontades do homem. Quando a pessoa jejua, servo de Deus jejua, o que acontece com ele? Ele passa a ter controle sobre a sua alma. Ele passa a ter autoridade sobre as suas emoções. Olha que coisa interessante. Você lembra dos 40 dias, 40 noites que Jesus jejuou? Tendo jejuado, Satanás veio tentá-lo, o inimigo veio tentá-lo. Jesus estava no pleno controle do seu emocional. Ele estava no pleno controle das suas emoções, porque ele havia jejuado. Então a oração, o jejum, ele treina a alma. Ele treina a alma para que a alma possa ser subjugada, controlada pelo espírito do homem, pelo eu do homem, né? Com você, que é o servo de Deus, que é o evangelizador. Então a tua alma ela é treinada pelo jejum, treinar o controle. Por que esse treino é necessário? Veja bem, no hospital você vai encontrar a situação de dor extrema. O que é a situação de dor extrema? É da perda de um ente querido. E a dor extrema não é apenas o ente querido. Esse ente querido pode ser uma criança de 1 ano de idade, pode ser uma criança de 5 anos de idade. Situação de perdas extremas, onde a pessoa evangelizada ela pode estar no completo descontrole, no seu emocional, no nível máximo, no nível do descontrole completo. E essa pessoa, ela pode estar do lado de fora do hospital, onde a assistente social não consegue alcançar, onde o psicólogo não consegue alcançar. Quem vai alcançar essa pessoa vai ser o evangelizador. Então, a necessidade que há no jejum, ele é de extrema importância para manter controle sobre as emoções, para treinar a alma do evangelizador. Eu gosto muito de falar desse tema de treino da alma, e nós vamos falar sobre isso no nosso curso de evangelização hospitalar, sobre treinar a alma, um assunto maravilhoso. Aqui nós estamos falando de maneira breve nesse podcast, mas é interessante para você se aprofundar nesse tema do treino da alma. Em terceiro lugar, terceiro tipo de treino, a comunicação, né? Comunicação. O evangelizador deve ser treinado na comunicação. 3 tipos de treino: oração, jejum e comunicação. Qual a importância do treino da comunicação? Veja bem, é a forma que você vai levar
O evangelho para a pessoa que está hospitalizada é a comunicação. Vai ser a ponte entre o evangelizador e o evangelizado. Por isso é necessário treinar essa área da comunicação. É outro tema também que no curso nós vamos discutir muito, nós vamos conversar muito, a questão da comunicação. Será que o que você fala está chegando ao ouvido de quem ouve? E quando chega, de que forma está chegando ao ouvido daquela pessoa? O que ela está ouvindo? E a comunicação, ela te dá esse discernimento. Quando você se prepara para comunicar uma coisa, você tem esse discernimento. Qual é o treino que você precisa fazer agora, aqui nesse podcast, que eu te aconselho a fazer, que vai te ajudar muito quando você fizer o curso? Encontre um amigo, uma pessoa que possa te ouvir, uma pessoa que possa conversar com você um tempo, e você vai pedir que aquela pessoa represente o evangelizado, que ela seja o evangelizado, que ela represente o evangelizado. E você vai falar de Jesus para aquela pessoa. Aquele seu amigo vai representar o evangelizado hospitalizado, que está ali na porta do hospital, uma situação de perda, você cria uma situação de perda, uma situação de desespero. Aí eu trouxe minha mãe aqui passando mal, eu não sei notícias dela. Aí o teu amigo vai representar essa pessoa que está no hospital, com a mamãe doente, com a mamãe ali infartada, e você vai comunicar o evangelho a essa pessoa. Você vai trazer ali conforto, consolo e esperança, que são 3 coisas que o evangelizado nunca deve deixar de levar. Nós vamos fazer um podcast sobre isso. São os elementos essenciais que o evangelizador não pode deixar de levar ao evangelizado, que é o conforto, consolo e a esperança, que é importante. Aí você comunica essas 3 coisas com esse seu amigo, comunica ali para saber como é que ele vai ouvir. Você vai falar de uma maneira, você vai se preocupar como é que a pessoa vai ouvir. Isso é que é importante. Você vai treinar comunicação, viu? Isso é o treino da comunicação. Então, 3 áreas: oração, jejum, comunicação. São as áreas de treino do soldado que vai para o campo de batalha da guerra hospitalar, da evangelização hospitalar. Como é o campo de batalha? Nesse campo de batalha tem o bem mais precioso que existe nessa terra, que são as almas. E o inimigo, ele quer pilhar, ele quer roubar essas almas, ele quer saquear essas almas, ele quer tirar essas almas e levar para ele. E ele vai aproveitar esse momento do campo de guerra, do campo de batalha hospitalar, porque é um campo de batalha onde a pessoa está em frangalhos, ela está ali completamente sofrida, ela está com dificuldades enormes na sua vida, ela está sentindo dores terríveis, ela está, de certa maneira, transtornada. Ela é uma presa fácil para o nosso inimigo. O ambiente hospitalar, ele é impregnado pela dor, ele é impregnado pela ausência, ausência de amor, pela ausência de confiança, um ambiente extremamente ausente de confiança, o ambiente hospitalar. Eu estou dizendo para quem está ali sendo atendido e para quem está levando o enfermo ali, que é o alvo do evangelizador, é o acompanhante do enfermo. Então, é um ambiente de ausência, é um ambiente de solidão. Esse é o campo de batalha, um campo de batalha onde a alma está completamente à mercê desses sentimentos, à mercê dessa dor, dessa perda, à mercê da ausência, à mercê da companhia de alguém, A ausência de inimizade, a ausência de respeito, a ausência de cuidado. Campo de batalha terrível, por isso que você tem que se preparar como evangelizador hospitalar. Nesse ambiente, o que o soldado evangelizador precisa fazer? Ele precisa tornar a pessoa que está sendo evangelizada, que ela se sinta amada, que ela se sinta cercada pela atenção, pelo cuidado. Como é que você faz isso? Em primeiro lugar, ouvindo. Se você não acompanhou o podcast sobre as 4 perguntas iniciais, acompanhe para você saber como é que você inicia, como é que você faz uma abordagem e você demonstra interesse por aquela pessoa que está ali através das 4 perguntas do evangelizador. Então o evangelizador, ele leva amor, ele leva atenção, ele entra na guerra cheio de amor, ele entra na guerra cheio de atenção, disposto a produzir no coração da pessoa que está ali no hospital, produzir esperança no coração dela. Ele precisa fazer isso, ele necessita levar ao coração da pessoa que está sendo evangelizada
a esperança, o conforto, a segurança de que alguém está me ouvindo, alguém se importa com a minha dor. E é assim que o soldado evangelizador, ele vai ali para o campo de batalha. Ele pode orar pela pessoa, tem momentos que a pessoa só se acalma depois de oração. Eu passei por um caso, uma situação muito interessante. Um rapaz, um homem, até jovem, 30 e poucos anos de idade, havia perdido a mãe e ele dava gritos. Eu estava nesse dia dentro do hospital, dentro da UPA de emergência, e ele tinha perdido a mãe, tinha acabado de perder a mãe. Ele era um homem zarrão, de quase 2 metros de altura, forte demais. E ele dava gritos terríveis dentro do hospital. Dava gritos que você ouvia de longe, aquele desespero completo. O segurança veio, tentou agarrar ele caiu de joelhos no chão, derrubou os 2 seguranças devido ao seu tamanho. E as pessoas tentando abraçar, tentando falar todo mundo ao mesmo tempo. Eu me aproximei, graças a Deus, pelo respeito que as pessoas têm por mim. As pessoas me olharam, se afastaram, deixaram que eu conversasse com ele, e eu olhei dentro dos olhos dele, comecei a conversar com ele. Uma das primeiras coisas que nós temos que fazer numa situação dessa de desespero extremo, de gritaria, é você perguntar o nome da pessoa. Quando você pergunta o nome, você sabe com quem está se comunicando, a pessoa cria um elo com você. Foi a primeira coisa que eu fiz. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Aí a irmã dele disse para mim o nome dele, e ele repetiu o nome. Foi onde ele parou de gritar e repetiu o nome. E aí eu comecei a chamá-lo pelo nome, ele voltou a gritar de novo. E eu disse assim: Rogério, eu posso fazer uma oração por você? Quando eu falei isso, ele se desarmou, ele olhou assim nos meus olhos, ele lembrou, porque a mamãe dele também era cristã, ele lembrou disso, ele rapidamente, aquele comportamento que ninguém conseguia segurar, aquela gritaria, ele segurou, apenas começava a chorar. Eu levei ele para um ambiente que eu pudesse ficar mais em particular com ele, sentei ele no sofá, comecei a orar por ele, foi aonde ele se acalmou. Então tem momentos que só a oração vai dar solução, porque a oração tem esse poder, né? Você tem que ter essa habilidade de saber quando você entra com a oração, quando é o momento de entrar com a oração. Então eu estou explicando para vocês um pouco de experiência desse ambiente hospitalar. Essa é uma das experiências que eu posso contar para vocês. Existem numerosas experiências que nós passamos, e é uma das experiências. Então leva para a pessoa o quê? Leva esperança, leva confiança, faz ela confiar em você através da comunicação, faz ela confiar em você, faz ela te contar coisas que não contaria para ninguém, faz ela se abrir com você, e depois que você ouvi-la, produza esperança. Essa é a maior arma do soldado evangelizador. A esperança, produção da esperança, produzir esperança no coração daquela pessoa que está lá naquele hospital, porque é um ambiente de desespero. Não esqueça isso. Então produza esperança, faça esperança, comunique esperança e leve o nome de Jesus a essas pessoas que elas estão precisando. Há mais pessoas hoje, durante a semana, pessoas não crentes, mais pessoas não crentes dentro dos hospitais do que nas igrejas. E nós temos que reverter esse quadro. Nós temos que ganhar essas almas e reverter esse quadro. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.